Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 180 e a convidada de hoje vai contar um pouco da história dela hoje, que teve aí muita história, muito enredo e a gente vai se inspirar, né? A convidada de hoje é Erisian Costa. Seja bem-vinda, Erisian, ao Abananados. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, me sinto honrada de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco, né, das nossas vivências, das minhas vivências e poder contribuir com o Abananados. E aí, Erisian, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse. Pra quem não. Acho difícil ninguém lhe conhecer, mas vai que, né? Então eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que é que você faz da vida hoje em dia? Me chamo Erisian Costa, né, para quem não me conhece, e sou natural daqui de Bananeiras, onde a maior parte da minha vida eu morei no sítio Jaracatiá, da zona rural, né, onde minhas raízes são fincadas até hoje e tenho laços familiares, o qual frequento até hoje também. Há mais de 20 anos moro aqui na cidade de Bananeiras e atualmente eu trabalho como técnica em radiologia aqui em Bananeiras, no Hospital Dr. Clóvis Bezerra, né, o qual eu me sinto honrada porque era um sonho trabalhar na área da saúde, o qual eu me identifico, né? Onde eu posso estar contribuindo e ajudando as pessoas com o meu trabalho. E faço isso com muita dedicação, com muito zelo, às pessoas que precisam desse atendimento, dessa assistência. Certo. E aí você falou do sítio de Aracatiá, né? Tem alguma coisa que essa vivência no sítio de Aracatiá, né, trouxe pra você que nenhum curso, nenhuma faculdade, nada ensinaria? O que eu tenho para falar do Jaracatiá, do que ele me trouxe, são as boas amizades, que até hoje eu tenho amizades de infância, a construção do caráter, né? A busca por ser cada dia uma pessoa melhor, também na questão religiosa, que desde a minha infância eu participava à frente de tudo. Isso contribuiu bastante para que eu soubesse qual caminho seguir, o que eu queria para a minha vida, quais os ideais e objetivos alcançar. E o Jaracatiá, eu tive uma infância muito feliz, embora era difícil. Era difícil para a gente estudar, era difícil para tudo. Mas isso não fez com que eu desistisse. Pelo contrário, as dificuldades só fizeram com que eu buscasse a querer algo mais, a conquistar o que eu sempre ouvia do meu pai, das pessoas daquele local, por ser difícil acesso, difícil a escola, transporte, era difícil de tudo na nossa época. E essa dificuldade fez com que eu quisesse buscar algo mais, não acreditasse que eu não seria capaz de conquistar o que muitas outras pessoas conquistassem. Na época, eu lembro que para a gente vir estudar, tinha o ônibus de Seu Benedito na época, e daí a gente vinha uma vez por semana, porque o resto da semana o ônibus quebrava, quando tinha. E muitas vezes a gente vinha estudar em Bananeiras e voltava para casa a pé. Você imagine, sair de Bananeiras para o Jaracate a pé, né? Então, Levava quanto tempo pra chegar lá no Jaracatiá a pé? a pé, a gente levava umas 4, 5 horas, porque a gente ia devagarinho, uma turma enorme, né? Eita. E daí, essas dificuldades só fizeram com que eu quisesse buscar cada vez mais. Não foi fácil, não é fácil até hoje. Eu lembro que, na minha época, a única pessoa que chegou na Universidade Federal fui eu, de mulher, de lá. E eram 14 irmãos, não é isso? Isso. Que escutava a mesma coisa dos meus pais. Que pra gente, pra quem queria estudar, quem queria se dar bem no estudo, teria que ter condições. E nós, como eram
como éramos pessoas menos favorecidas, né? Tinha que buscar meios de trabalhar para sobreviver. E eu achava aquilo injusto, né? E daí eu dizia, não, não é possível. As pessoas têm condições de estudar, de alcançar novas profissões. Por que eu não? Eu sei que é difícil, mas eu posso conseguir também, né? Chegar a uma faculdade, chegar a ter uma profissão, sonhar com algo melhor, até algo que eu pudesse oferecer para minha família, né? De melhor através do estudo, através do trabalho. Porque eu lembro muitas das vezes os meus irmãos logo cedo teriam que ir para Rio de Janeiro, para São Paulo. Naquela época era assim. Não só eles, mas a maioria das famílias tinham esposo que deixava sua família, tinha que ir para outras regiões trabalhar para trazer o sustento da família, sabe? E eu tive muito apego, eu sempre tive muito apego pelos meus pais. E eu dizia, não, eu não quero passar uma vida longe dos meus pais, da minha família. Eu vou fazer de tudo para conseguir algo que eu consiga trabalhar, estar próximo deles e ainda ajudá-los. Esse era o meu pensamento, né? Então, diante de toda a dificuldade que a gente passava naquela época, vivenciava naquela época, isso não fez com que eu acreditasse que eu não poderia ir mais adiante. E como era? Porque assim, geralmente hoje em dia a juventude, quando vai estudar, né? Aí vai comprar material, recebe material. Como era isso quando você estudava? Era difícil demais. No ano que chegava, era um Ah, caderninho pequeno. não era daqueles grandes de matéria. Nada, era um caderninho pequeno que não dava para fazer praticamente nada, um lapisinho grafite com a borrachinha em cima. E pronto, quando chegava era assim. E era a Mas maior felicidade, né? e só indo praticamente uma vez por semana dava para encher o caderno? Então, não dava, né? Então, para você ver que nós tínhamos um ensino defasado, né? Devido à baixa frequência de ir para a escola. Não porque não queria ir para a escola, mas porque era difícil de estar na sala de aula, devido às condições que dificultava você estar ali frequentemente, a sala de aula. Mas mesmo com todos esses desafios, quando você quer, você busca e você consegue. Isso aí. E aí, quais são os valores que seus pais, né, José Aguiar e Benedita, deixaram mais forte na sua vida? Meu pai era um homem de um caráter, sei lá, sem ter nem palavras para falar, sabe? Meu pai, ele ensinava muito com exemplo. Meu pai era exemplo é exemplo para nossa família. Eu digo assim, quem não aprendeu com ele foi porque não quis, porque ele ensinava com o seu exemplo, com o seu caráter, né? Meu pai era daquele tipo assim, se você tiver 10 centavos para comprar uma bala, você compra. Se você não tiver, você não compra. E ele sempre dizia pra gente, nunca faça uma dívida para outra pessoa pagar. Porque se eu souber um dia que você pega alguma coisa, naquela época era bodega, em qualquer canto, para mim pagar, além de você apanhar, o vendedor ele vai perder, porque eu vou avisar para ele. Então, assim, ele sempre ensinou muito na disciplina, de um bom caráter, na construção de um bom indivíduo, né? E que você só tinha o que você alcançasse com o seu esforço, com o seu sacrifício, com o seu trabalho, né? Que meu pai era muito trabalhador, além dele ser agricultor, que na época chamava de prestanista, que é aquelas pessoas que vendiam nas portas, né? Hoje a gente chama de empreendedor, de comerciante, lojista. E naquela época era muito difícil. Ele já ia para Caruaru, naquela época, buscar mercadorias para vender nas portas, né? Eu acho que daí, de onde vem o meu talento para vendas, É. para o empreendedorismo, né? Veio dele. E ele era um homem à frente do tempo dele naquela época, porque meu pai era bastante ativo. Mas, assim, ele ensinava perfeitamente que a família é o centro de tudo. Tudo que ele pegava em termos financeiramente era para a família. E tua mãe?
A minha mãe sempre do lar, sempre cuidando de tudo, da gente. Ele que ficava mais nessa parte da disciplina, da educação, de cuidado com isso, ficar atento naquilo. A minha mãe era mais para cuidar do lar, da gente, dessa parte afetiva. Ele era mais a parte de disciplina. Eita, mas não tinha nem uma chinelinha havaiana, tua mãe pra... Tinha o cabo da vassoura. Eita! Não deixa de ser uma disciplina. Ah, bichinha, mas ela sempre buscou também criar a gente com princípios de carinho, de zelo, de cuidado, sabe? Não era muito de fazer essas coisas, não. Só puxava na orelha de vez em quando. Quase arrancando um pedaço, Que mas dava puxava. certo, dava certo. Ou então olhava, né? Dava certo. O em casa a gente conversa também acontecia. Acontecia. Acontecia e tinha que dar certo. E aí você sente assim que suas raízes ainda continuam guiando suas decisões até hoje? E continua, assim. Eu acho muito importante. Acho muito importante esse seio familiar para a construção de uma boa educação, de um princípio, de um bom caráter, como já foi falado algumas vezes, de um direcionamento, né? A família, eu acho que é a base de tudo isso. Então a Heresiana de hoje foi só melhorando. Só melhorando, porque eu sempre aprendi muito com os exemplos. Eu sou um pouco medrosa, aí eu não buscava fazer, apanhar na cara para poder aprender, não. Eu era mais de ver mesmo os exemplos, de ouvir e seguir ali o que achava que era o correto, sabe? Até hoje eu sou assim. E aí você casou, né, há 17 anos, não é isso? Isso. E aí você é mãe da Ana Elis. É. Aí Sou me filha. fala, como que hoje A minha bênção. você consegue trazer um pouquinho daquela época? Porque assim, por mais que seja uma época difícil, sempre tem algo bom que você queira trazer para Ana Elis também, né? E aí eu te pergunto assim, você traz ainda essa cultura de alguns ensinamentos do seu pai ou da sua mãe para ela também? Trago. Acho importante. Muitos ensinamentos que eu tive na infância, no dia a dia ali, ó, filha, sempre aprendi isso. Era melhor ir por aqui, por esse caminho, que sempre deu muito certo. Sempre me livrei de muita coisa porque eu sempre ouvi meus pais. Meus pais me davam esse direcionamento e eu sempre ouvia. Então você sempre busque ouvir, obedecer seu pai e sua mãe, que sempre vai dar certo para você, né? Eu sempre converso com ela e vou mostrando isso aí, vou mostrando um pouco da realidade que era antes, para mostrar de hoje, as diferenças. Que eu sei que sempre traz algo de bom para agregar na vida dela hoje. Qual a idade né? dela? Hoje ela tem 16, adolescente, e graças a Deus, desde a infância, sempre criei ela na doutrina religiosa, também nos princípios religiosos, e hoje, muitas das vezes, pelos compromissos, responsabilidade, eu não consigo ir, e ela é bem fiel aos compromissos dela, ela também é bem participativa nas atividades pastorais, né, e religiosas. Inclusive, agora ela foi para uma vigília antes de sair daqui. E ela, assim, ela é bem dedicada, é algo que ela gosta, não é porque eu mando. Eu ensinei desde pequena, eu levava quando pequena, mas, assim, hoje ela tem prazer de ir, ela é bem dedicada de cumprir com os compromissos dela. E muitas das vezes eu tenho que estar no sítio com a minha mãe. E mãe, como é que eu faço para ir tal hora? Eu tenho que assumir a liturgia, tenho que ir para uma vigília, para uma adoração. E eu sempre faço de tudo. Vá com seu pai, fique com ela, tal. A gente sempre faz de tudo para que ela não perca esse foco, porque eu acho importante na vida dela. E isso eu vejo que eu trouxe lá de trás, né? Porque eu vejo a Annelise hoje, a Heresiana de antes. Eu era assim. E quem me conhece sabe que eu era assim. Eu vivia dentro da igreja, eu participava de todas as pastorais, o que eu podia participar eu estava dentro. Se tivesse uma quadrilha, eu estava participando. No sítio é mais difícil das pessoas
Hoje tudo é mais fácil, mas era mais difícil, até de montar uma quadrilha e tudo mais. Eu montava quadrilha, eu fazia coreografia na igreja, eu fazia show de louvores. Então, assim, eu vejo ela, hoje ela fazendo essas coisas. Ela canta na igreja, ela participa, né, das atividades da escola, é empolgada com tudo isso. Eu vejo ela, muito de mim nela. Eu incentivei, eu orientei, mas assim, o prazer que ela tem é dela, né? E Jadson, ele conhece um pouco da minha história, dessa minha vivência, ele tá ali só confirmando o que eu estou falando, que bom, né? Ei, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não sabe. Se você tem uma requisição do SUS para exames laboratoriais, ela pode valer dinheiro no seu bolso. Na Qualivida, você ganha 20% de descontos nos seus exames laboratoriais com qualidade, rapidez e um atendimento que faz toda a diferença. Então, tá esperando o quê? Pegue sua requisição do SUS, entre em contato com nossa equipe e não perca esta oportunidade. E aí, cuidar de quem cuidou, né, da gente muda a forma como você enxerga a sua vida? Muda, não, muda bastante. E assim, é desafiador também, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Porque a gente não tá falando de uma criança, de um bebê que você arruma tudinho, leva para onde você vai. Você vai para mim, você arruma, você leva. Você vai para uma piscina, você arruma, você leva, né? Você não pode levar de jeito nenhum, deixa na casa da tia, deixa na vizinha ali, que você confia, ela vai ficar, né? Deixa na casa da avó. E um idoso, não. Uma pessoa que já cuidou da gente, os cuidados é redobrados, porque não são todos os ambientes que a gente pode levar, né? E que eles querem ir, porque eles têm as escolhas deles, né? As limitações deles. E, assim, cuidar dela, eu faço com muito zelo, sabe? Com muito carinho. Até porque não é de hoje, desde a minha adolescência que eu cuido da minha mãe, porque ela tem as patologias desde muito jovem. Uhum. Só que com o passar do tempo e com a idade, só tem aumentado, né? Só tem dificultado para ela. E hoje eu vejo ela totalmente dependente da gente, para tudo. E é difícil, tem horas assim, porque você vê uma mulher que fazia de tudo para todos, né? E assim, fazia com muito gosto, com muito zelo, com muito prazer. Dava assistência em termos de tudo. Muitas das vezes você ia lavar o louça, não, ela tinha mania de dizer, não, por causa das suas unhas. Eu lembro muito que ela dizia isso. Quando eu tava com as unhas grandes e bonitas, ela não deixava fazer. Tipo assim, o qual era profundo o cuidado dela com a gente, né? E hoje essa pessoa não poder fazer mais nada. Então, o mínimo que você pode fazer para retribuir, além de ser sua mãe, é o seu compromisso como filha, eu penso assim, né? O filho que reconhece o que é uma mãe, acho que é o mínimo que pode dar, é numa hora dessa, num momento desse, que elas precisam de você, você tem que retribuir e da melhor forma possível. É todos os dias que você está bem, que você está com autoestima lá em cima, né? Não. Que você está fortalecido, não é. Tem dias que você também não está bem. Você precisa se cuidar para cuidar do outro. Mas, assim, eu sempre procuro equilibrar. Não é fácil, mas sempre procuro equilibrar e fazer o meu melhor por ela. Até o dia que Deus permitir. E o que foi que a maternidade, né, te ensinou sobre paciência, amor e responsabilidade? Eita, essa é forte. Paciência. O que a maternidade me ensinou sobre paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, não. Ah, mas parece ser. Mas assim, sempre fiz de tudo para mostrar isso para minha filha. O autocontrole. Mesmo em momentos que a gente não tem tanta paciência, mas Uhum. eu procuro mostrar que eu tenho controle, né? Porque o filho, quando vê a mãe segura, né, certos atitudes,
possivelmente vai ser uma pessoa insegura, né? Uhum. E a maternidade para mim, eu até gaguejo para falar porque é algo divino. Era uma coisa que eu pedi a Deus. Eu costumo dizer, ela até brinca porque no contato tem assim, Annelise presente de Deus. Ela ri, mãe, é tão engraçado o jeito que você bota no meu contato. Eu digo, filha, porque você é o meu presente de Deus. Então, assim, é a maior realização da minha vida foi eu ter tido a minha filha, porque era algo que eu sonhava em ter uma filha menina. E eu dizia assim, se vier um menino depois, outra menina, será só bônus que Jesus vai me dar. Mas o meu sonho era ter um filho, uma filha e uma filha menina. E Deus, ele me presenteou lindamente. Depois dela, eu tive 2 abortos. Mas assim, ele quis me dar a Annelise. Aí eu até brinco, eu falei assim, Annelise, Deus me fez para ser sua mãe e você ser minha filha. Aí ela olhou para mim, claro, mãe. Mas a intensidade com que eu falo. Porque Annelise, na minha vida, foi transformador. Porque a partir dela, antes dela, eu era uma heresiã. Depois de Annelise, eu sou outra heresiã, né? O que é que mudou? Olhe, tem muita coisa que antes dela eu não buscaria, não teria tanta força para ir à frente. E depois dela, você tem uma força interior, né? Que você não sabe explicar. E quando você acha que você não consegue, que você olha para sua filha, é dali que vem a força de Deus. É ali que você diz assim, não, mas eu não posso parar, porque eu tenho ela para continuar. É por ela que eu tenho que seguir. Então, assim, é um amor muito intenso. Para explicar com palavras, realmente, de fato, eu não consigo, sabe? Mas a Annelise, ela foi um divisor de águas na minha vida. E eu digo que a realização do meu maior sonho é ela, o meu maior presente de Deus. Existe algum momento assim que você percebeu que precisava ser muito mais forte para quem depende de você? Tem dias que você acha que pronto, tô no fundo do poço, não consigo. Não é todo dia que você, como eu já estava falando, que você acorda rindo, que você acorda feliz, que você acorda com força, com fé. Tem os seus dias difíceis. Como eu relatei, eu tive um aborto que eu achava que eu não ia me reerguer, né? Porque era algo que a gente queria, mais um filho, né? E teve o período que eu perdi. E dali eu achava, e emocionalmente me abalou muito. Nós 3 em casa, sabe? Era um eterno luto. E ele o sonho dela era ter um irmão. Aí quando ela soube, aquilo para ela. E interessante que todo mundo sabia. E eu não queria dizer enquanto não fizesse alguns meses que já tivesse algo mais sólido, né? E daí ela, não, mãe, eu não posso segurar essa alegria, né? Para as minhas amigas, deixa eu contar. E eles contaram, ela e o pai ficaram muito felizes. E quando todo mundo estava comemorando, porque sabia da intensidade que ela queria um irmão, que a gente esperava, e daí veio o choque da perca. Enquanto tinha muitas pessoas ainda dando parabéns, eu já tinha que dar a notícia que não deu certo. Então, isso para mim foi um trauma muito grande que eu tive que superar. E eles sofreram muito. E eu me vi no escuro. E naqueles dias que você diz assim, eu não vou conseguir. E eles não conseguiam me dar força, porque eles ficaram mais abalados. Eu não digo mais, mas ficaram tanto quanto eu. E foi ali quando eu disse assim, se eu não voltar pro meu primeiro amor, que na Bíblia diz que o nosso primeiro amor é Jesus Cristo. Eu não vou sair dessa, nem minha família. Porque foi muito sofrido, né? Então, assim, esse é um dos exemplos. Tem muitos outros exemplos que tem dias que você acha que você não vai conseguir. E se você não tem uma espiritualidade, se você não busca Jesus Cristo, se você não tem uma fé, né? Seja lá qual for sua religião, seja lá o que você acredite no divino, você tem que ter uma espiritualidade firmada, fortalecida, sempre buscar estar com o espírito fortalecido, porque nesses momentos é muito importante. É verdade. E aí, falando ainda sobre experiência,
Você passou 16 anos na educação. Foram 16 anos de educação, uma profissão que também não foi, tipo, uma segunda opção, foi uma profissão que eu admirava, e para a época da gente, eu sempre levo para a época da gente, porque eu, né? E na época da gente, Faz poucos anos, um É. tempinho ali. uns 2 3 anos anos, atrás, né? A pedagogia, o professor, ele era muito bem visto, né, Jadson? Era muito bem visto e não era só por isso, é porque, assim, eu acho que eu nasci para trabalhar com essas profissões de assistencialista, né, que é um trabalho que deixa algo profundo nas pessoas, que pode contribuir com o melhor cidadão, que deixa algo de bom. E eu via na pedagogia isso, né? Que eu podia ensinar coisas boas, transferir não só o conhecimento científico, mas também humano. E daí eu tinha o sonho de ser professora. Aí fiz a escola normal e também os leques se abriam para isso também, porque a gente, quando escolhe uma profissão, também é pensando na estabilidade, não é isso? Aí une o útil ao agradável. E na época, até hoje, na nossa região, nós temos essa abertura de empregabilidade na educação. E aí, durante esse período, assim, tem alguma situação ou alguma história que te fez, enquanto você estava na educação, entender que você estava, pelo menos naquele momento, no caminho certo? A pedagogia, a educação para mim foi importante até para a educação da minha filha. No período que eu estava cursando, era justamente, foi o ano que eu tive ela, e os processos, as etapas me ajudaram muito na educação dela, né? E eu fui professora de educação infantil na creche, a qual eu me identificava bastante, amava trabalhar com a educação infantil. Trabalhei nos sítios vizinhos, no Jaracatiá mesmo, fui professora, no Olho d'Água, aqui no Conjunto, nessa escolinha, que eu esqueço o nome aqui do lado, Jacuí Florentino, isso. Fiz estágio lá também. E passei meus últimos 11 anos de educação no José Rocha Sobrinho, né? O qual tive uma experiência maravilhosa, trabalhei com pessoas incríveis, que levarei por toda a minha vida. Inclusive, trabalhei junto com o Jadson, lá, nesse período. O gestor era Jorge Costa, Jorge Mariano, Ivaneide, tinham muitos professores bons, aprendi muito, também me doei bastante nesse período de educação, fazia com muito zelo, com muito prazer, porque o que eu sempre aprendi dos meus pais, aquela coisa de raiz, que eu sempre digo para minha filha, se você for fazer qualquer coisa, faça com prazer, faça com zelo, faça de uma forma que você se sinta realizada, né? Porque só dessa forma você vai conseguir transferir para o outro. Eu costumo dizer, filha, vai varrer uma casa, varra bem feita, para que no final você se sinta alívio e prazer no que você fez. Isso serve para toda e qualquer profissão que você escolher, seja para qualquer coisa que você for fazer, para qualquer atividade de lazer e tudo mais. Vá, vivencie aquele momento, faça com prazer, porque você ganha muito com isso e ainda mesmo que um ou outro não reconheça, não enxergue isso, mas sempre vai ficar algo de bom nas pessoas quando você faz as coisas com zelo, com prazer. E no José Rocha Sobrinho, eu tive muitas experiências boas. Eu trabalhei na secretaria, com a parte de documentação, tudo mais. Trabalhei no serviço de educação, ao educando, com assistência, né? Aqueles alunos infrequentes, e Bolsa Família, aluno problema, ia tudo para minha sala. Eles até brincavam, dizia que era a delegacia, que só ia BO para lá. Só que era justamente nessa salinha que a gente resolvia muitas coisas, porque era serviço de orientação educacional, né, ao educando. E daí tinha uma psicóloga
tinha assistente social, que é a minha amiga Janete, e eu como pedagoga, né? E a gente prestava um ótimo serviço para os alunos. E conseguíamos resgatar alunos, que a gente dava esse auxílio, essa assistência para eles quando a gente via necessidade. A psicóloga se aposentou com o tempo, mas a gente tinha o acesso ao CAPS, a esse serviço, que a gente sempre fazia uma transferência quando havia necessidade, né? E a gente sempre resolvia muitos conflitos na escola, às vezes aluno com professor, problemas familiares, que estava interferindo no ensino, no desempenho. Então dava para detectar quando estava acontecendo alguma coisa em casa e o aluno não falava, mas demonstrava. Demonstrava de algumas atitudes, algumas ações. A gente chamava, né, fazia uma análise, tem uma fichazinha, a gente preenchia, fazia uma análise. Ali no diálogo com eles, a gente conseguia com que eles confiassem na gente, se abrissem, e daí a gente ia entender o processo e a gente auxiliava eles. E a gente tinha muitos bons resultados. A gente fazia esse trabalho para não ter tanta evasão escolar, né? Os alunos desmotivados por alguns desses. Era em relação a todo e qualquer problema. Bullying na escola, problema com professores, problemas familiares. Quando a gente detectava que aquele aluno estava com baixa frequência, com mau comportamento, com alguma coisa, a gente já resgatava com esse trabalho e a gente conseguia bons resultados. Não tinha uma repercussão tão grande, porque é um trabalho sigiloso, era um trabalho minucioso, no qual trabalhava com a individualidade de cada um, com a intimidade de cada um. Então, a gente trabalhava com muita ética, com muito zelo, né? Mas a gente conseguia bons resultados, né, Jadson? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, depois de um tempo, você resolveu enveredar pela área da saúde, né? Como foi esse momento? Sempre foi assim? Surgiu em alguma coisa que você viu? Como é que surgiu esse interesse? Olha, como sempre, como eu falei antes, desde a minha adolescência, eu dou assistência à minha mãe. Ela sempre foi muito doente. E eu sempre fui muito curiosa e senti o desejo de aprender algo mais, sabe? Então, assim, tipo, para ajudar a minha mãe, eu vou fazer o técnico de enfermagem. E como eu ouvia muito que faculdade não era pra gente, né? Eu demorei a fazer a minha primeira prova do vestibular, que na época era vestibular. Demorei a fazer. Primeiro fui fazer o técnico, que era algo que eu admirava, né? A saúde, o cuidado, o zelo e tudo mais. E via em casa a necessidade de precisar eu poder fazer alguma coisa. Eu nunca fui aquela pessoa de me esquivar. Tem um problema, eu vou cair fora, eu chamar alguém que possa ajudar. Não. Eu ia em busca de aprendizados, de saber, de conhecer, para na hora que necessitasse, eu estava ali para ajudar. Então, isso fez com que eu fosse fazer o técnico de enfermagem. Cursei o técnico de enfermagem, me identifiquei bastante, mas no ano que eu terminei, foi o ano que eu fiz a prova do vestibular. No ano aí foi quando eu passei para pedagogia. E como eu já estava em sala de aula, e também era um curso que eu sonhava em fazer, né, o desejo de ser professora, eu fiquei dividida nisso aí. Mas o que me fez seguir adiante na pedagogia é que eu já estava em sala de aula e era um curso superior, né? Aí deixei de lado o sonho de trabalhar na saúde.
Aí, com esses anos todos, né, muda a gestão, muda tudo mais. Eu saí da educação e foi quando veio aquele desejo de investir, de voltar ao meu curso que eu tinha feito, que sonhava em como é que se diz? Exercer, né? Na área da saúde. Aí foi quando eu pensei em fazer o técnico de radiologia, que era um sonho meu. Eu tinha curiosidade de saber como era, e eu disse, além de eu aprender um novo curso, eu ainda vou resgatar o meu que ficou adormecido lá atrás, e eu quero trabalhar principalmente por plantões, porque eu tenho mais tempo para cuidar da minha mãe. Então, o maior foco, o maior objetivo foi ter mais tempo para cuidar da minha mãe. Além de ser algo que, como eu falei, ficou adormecido lá atrás. Queria trabalhar na área da saúde. E eu acho assim, que nós seres humanos, nós somos seres incríveis. A gente nós somos capazes de nos reinventar, de nos adaptar a coisas novas, né? E o recado que eu deixo para as pessoas em relação a isso é que se você tem o desejo de fazer qualquer coisa, não deixe que esse sonho fique só guardado. Se você tem condições, eu digo principalmente, se você tem condições psicológicas, se você tem condições em termos de tempo, financeiro, tem um desejo e fica por algum motivo, não, mas eu não vou pela idade que eu não vou iniciar um novo técnico, como teve pessoas que me disseram, você tá doida, você vai fazer um técnico, você já tem no superior, vai investir no seu superior, mas assim, era algo que naquele momento era viável para mim, porque eu queria trabalhar por plantão para dar essa assistência à minha mãe também. Eu tinha um objetivo a mais, eu tinha um foco a mais, né? Porque eu sempre soube que a gente perdeu o nosso pai, já vai fazer 2 anos, e eu sabia que quando um dos dois fosse embora, tinha que dar mais assistência para quem ficasse. E como eu não sou de me esquivar, é de enfrentar mesmo, e dizer, porque eu quero fazer, eu quero ajudar, eu sabia que esse momento estava chegando, né? Devido à doença do meu pai, dele ir embora. E eu dizia assim, o meu pai ele não vai alcançar mais tempo, né? Porque quando eu saí da educação, eu ainda passei quase 4 anos no mercado, né? Trabalhando e não tinha tempo para eles. E a minha maior angústia é quando eles adoeciam, que eu não podia estar com eles. E daí, esse foi um foco maior, de eu voltar a querer trabalhar por plantões e na área da saúde. Além de ser uma área que eu me identifico, que eu gosto, que foi um sonho adormecido, tinha algo mais, que era o tempo que eu teria para cuidar da minha mãe. E glória a Deus, no mais alto do céu, que deu certo. E aí, qual é a parte mais desafiadora de cuidar de pessoas assim, em momento de fragilidade? A parte mais desafiadora, olha, você tem que abrir mão de muita coisa que você gosta. Você tem que abrir mão de muita coisa que você gosta. A sua rotina diária, ela muda tudo. Ela muda totalmente. Você tem que se reinventar. Você tem que procurar meios de equilibrar sua família, seu matrimônio, sua vivência com a sua filha. Porque assim, você é adaptado a sair sempre os 3 para todo lugar. E daí, você com o idoso para cuidar, para dar uma assistência maior, tudo você vai ter que fazer em torno dele. Primeiro, se você vai poder ir para tal lugar, se vai ter quem fique com ela na hora, se vai ter quem dê assistência na hora, para que você possa fazer o que era simples, que era comum, ir na rua, ir no mercado, ir numa missa. Se ela puder ir, você leva, você vai. Se não, você vai ter que ficar com ela. Então, assim, você abre mão de muita coisa para cuidar de uma pessoa que tem umas necessidades maiores de atenção, de cuidado. E aí, hoje, o que mais te realiza? Ensinar, cuidar ou servir?
Eu acho que os 3 você faz ao mesmo tempo, todos os dias. Porque mesmo que você não esteja no ambiente educacional, você está ensinando com suas atitudes, com o que você já aprendeu, você Uhum. está repassando, você está ensinando. E o cuidado, ele é diário. Ele, todos os dias, todo momento, você precisa de estar. É como se fosse uma plantinha que você está regando ali, você está cuidando. E você cuidando, ensinando, você está servindo de toda forma, né? Então, eu acho que os 3, eles Estão juntinhos, estão né? juntinhos. E assim, teve algum momento que você percebeu que o seu dom era cuidar das pessoas? Eu acredito que toda vez que eu vejo alguém precisando, Uhum. alguns momentos que eu vejo a fragilidade do outro, a minha vontade é de ajudar. E simplesmente eu não consigo ignorar, fingir que eu não estou vendo. Às vezes até eu nem posso fazer muito, mas eu procuro ajudar no pouco que eu tenho a oferecer, sabe? Eu acho que eu me coloco no lugar do outro. E isso também veio das raízes, né? Também veio da religiosidade, que você cresce ouvindo, né? E você tem que fazer o papel do bom samaritano, de ajudar sempre a quem precisa. Eu acredito que isso vem De muito tempo. de muito tempo, vem de berço. E como é que sua fé sustenta as suas escolhas assim nos momentos difíceis? Tem dias que até nossa fé é abalada, né? Que nós vivemos nesse mundo de muitos desafios, de muitas atribulações. Como eu disse anteriormente, não são todos os dias que você está fortalecido. Tem dias que sua fé, ela realmente é abalada também. Por isso que eu enfatizei a importância de sempre buscar manter a espiritualidade em dia. Porque nos dias que a gente é pego de surpresa, se a gente não tá ok com nossa espiritualidade, com a nossa fé, a gente fraqueja e é difícil se resgatar. Mas nos dias difíceis, eu sempre procuro lembrar de alguns trechos bíblicos que Deus diz que no seu pior momento, quando você estiver mais frágil, eu sou sua força, eu estou ali do lado. Eu sempre, graças a Deus, no momento que aconteceu, que já aconteceu vários momentos, somos seres humanos, né? E temos esses momentos de dizer, meu Deus, agora eu não consigo. Por que eu estou passando isso? A gente nem pode questionar, né? E depois a gente entende. E tem momentos que você não conseguir rezar, fazer grandes orações. Mas eu lembro também que meus antepassados até diziam assim, que no dia que você, minha avó já dizia, no dia que você não conseguir rezar, você chama pelo nome de Jesus, que tem poder. Você só precisa mentalizar Jesus, Jesus, Jesus. Chame o nome de Jesus, que ele vai estar ali do seu lado. E já teve momentos de eu não conseguir rezar, mas eu de acreditar que existe um Deus poderoso e que está acima de tudo. E que daí você vê a sua força voltando, né? E tudo acontecendo. Isso é fé. É você acreditar que, por mais difícil que seja, as coisas podem melhorar, porque existe um Deus acima de tudo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, e até um canto, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. Aí também, quando eu não consigo rezar, eu mentalizo muito essa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, isso ali, aquela amargura, aquela angústia, aquela dor que eu estou sentindo, em termos de lágrimas, ela vai saindo, eu vou conseguindo externar, né? E daí vai aliviando. E vai resgatando a fé, resgatando as forças, e assim a gente consegue Passar seguir. pelos momentos, né? Isso. E aí como Mas nunca deixar de buscar. é verdade. E aí você enxerga hoje o seu trabalho como missão? Eu enxergo. Eu enxergo. Eu acredito que todos nós somos dotados de dons, né?
e que o Espírito Santo, ele nos preenche com vários dons, né? É por isso que eu acho que se você tem vontade, tem um desejo no coração, na mente de fazer algo que seja de bom, faça. Que seja uma mudança de profissão, vá. Porque Deus dá condições para a gente, Ele dá sabedoria, né? E nós temos vários dons e nós temos que, se tem algo que você tem vontade, o importante é você buscar realizar. Fácil não é, porque eu vou dizer para você, para mim estar hoje como técnica em radiologia, foi algo que eu busquei e busquei com muito foco. Tinha dias que eu ia pela misericórdia, né? Porque eu estava numa rotina de mercado o dia inteiro, é uma rotina puxada, exaustiva, Exatamente. você tem uma folga por semana, fora as outras afazeres de doméstico, de casa, a preocupação com sua mãe, que muitas vezes estava doente, foi no período da perca do meu pai, né? Como eu já mencionei antes, e eu tinha que ir todos os dias para Guarabira. Então, é uma viagem cansativa após um dia exaustivo de trabalho, né? E tinha dias que eu não sei como eu ia. E às vezes eu dizia assim, será que eu tô ficando doida? Será que é isso mesmo? É só um desejo meu? Ou Deus quer isso para mim também? E quando eu me questionava isso, eu sempre entrava em oração e perguntava, Deus, se for para mim parar agora, me dá um sinal, porque eu não estou aguentando. Porque era muito difícil. Você não era só a viagem, você tinha que chegar em sala de aula, você tinha que assimilar o conteúdo, você tinha que fazer prova, você tinha que fazer seminário, e você tinha que saber o que você estava fazendo. E, acima de tudo, você tinha que aprender, porque você ia lidar com gente, com pessoas. Né? Você tinha que fazer o seu melhor. E ali os professores, eles me davam muito valor, porque eles viam a minha exaustão que eu chegava, eles viam o foco que eu tinha em sala de aula, porque era o momento que eu aproveitava para assimilar, era o momento de sala de aula, porque eu sabia que eu não ia ter muito tempo para estudar. Muitas das vezes o tempo que eu tinha era o tempo de sentar no ônibus, enquanto eu chegava no colégio, eu ia revisando meus conteúdos. Tinha dias que eu não conseguia, de tão cansada, eu acabava adormecendo no ônibus, mas enfim, dava certo. Eles ficavam impressionados, porque tinha prova que eu respondia e dizia, professor, esse conteúdo foi dado na matéria tal. Então, assim, tinha pessoas que adolescentes, jovens que terminavam o médio e estavam no técnico, que normalmente quem procura um técnico é quem terminou o médio, que não conseguiu uma faculdade, vai fazer um técnico, né? E aí, roupa lavada, chega em casa, não tinha compromisso, não tinha trabalho, e ficavam em recuperação, ficavam em final, e eu fazia de tudo para mim não ficar no final, Deus me livre. E eles ficavam admirados, e me davam muita força. Muitas das vezes eu chegava de meia-noite, 11 horas, ia para o sítio, passar a noite com meu pai, que ele estava em fase muito doente, né? Foi o período que a gente perdeu ele. E no outro dia eu estava sorrindo no trabalho. Então, assim, era fácil? Não era. Foram muitos desafios. Então, assim, eu não estou lá por acaso. Eu acho que tudo tem um propósito divino, né? Acho que isso responde sua pergunta, né? Sim. Tudo tem um propósito divino. E eu acho que além de ser um dom que Deus dá, é missão. É missão cuidar do outro. E quando você decide a isso, você tem que ir a fundo. Você tem que ir a fundo. Você tem que assumir com muito zelo, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Porque qualquer área que você se dedique é sempre para o outro. Nunca é para você. Qualquer profissão que você vá exercer, nunca é só para você, nunca é só pelo dinheiro. Se você não fizer pelo outro, então você nunca vai fazer nada bem feito, né? E a gente tem que ver que quando as pessoas chegam para um atendimento com você, é porque elas estão precisando, principalmente na área da saúde, que já chegam fragilizadas, muitas vezes com muitas dores, com a bagagem enorme, e daí você tem que acolher. Por mais difícil que seja o seu dia a dia, o seu meio para lidar, você tem que estar pronto para receber como se não tivesse nada, né?
para dar mesmo assistência, para se doar ao outro, ao próximo. Então, eu acho que isso é missão, isso é dom de Deus também. E estamos chegando ao final do nosso episódio, né? E eu queria fazer uma última pergunta. Olhando para sua história, para sua infância lá no Jaracatiá, entrando lá na educação, passando pela saúde, passando pela fé, como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas? Eu gostaria de ser lembrada pelas pessoas como a pessoa que sou. Sou uma pessoa verdadeira. Sou uma pessoa que, por mais que eu não esteja todos os dias ali com a pessoa, mandando uma mensagem, ou que eu também não sou muito de bajulações, mas eu sou uma pessoa que a qualquer momento que você precisar, a qualquer momento que você lembrar de Erizinha, eu vou ficar muito feliz de você precisar e dizer, eu vou até Erizinha, pelo menos para uma palavra amiga, pelo menos para um abraço verdadeiro, eu vou ter para oferecer. Então, eu acho que eu gostaria que as pessoas me vissem e lembrassem dessa Erizinha, uma Erizinha verdadeira, que quando necessário, quando precisa, ela sempre está ali. Muito bom. E mais uma vez chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Por vir aqui contar um pouquinho da sua história, deixar essa mensagem para o pessoal também se inspirar e também para aquelas pessoas que acham que o estudo não é para elas, ou que não tem mais tempo de estudar, ou que não pode, enfim. A idade, às vezes tem gente que se limita à idade. Então, não podemos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que desde o início já falei, eu me sinto honrada, fiquei muito feliz de ser convidada por vocês para participar do Abananados, que eu admiro bastante esse trabalho de vocês, acho muito importante, acho bem interessante e fico muito feliz de ser lembrada e ter sido convidada para participar. Maravilha. Agora vamos olhar para as nossas câmeras. Bom, pessoal, esse é o episódio 180. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!